Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos utilizar esse espaço para fazer a apresentação do artigo submetido ao CENGEM 2021, Semana da Engenharia do Campus Mucuri, intitulada o evento Pandemia, Adaptações Promissoras no Ramos da Engenharia, que acontecerão nos dias de 25 a 27 de outubro de 2023. Tá? O artigo submetido tem o título de Proposta de Sistema de Monitoramento de Temperatura para Maquinário Elétrico, utilizando placa Arduino e sensor de temperatura. Os autores são os discentes Alane Teixeira Rodrigues, Daniele Fernandes Mendes, Júlia Fabiana Santos Amorim e o docente Daniel Moraes Santos. Bom, na introdução, ele fala que o presente artigo busca ajudar empresas que fazem uso de maquinário elétrico em sua cadeia produtiva. Entende-se a importância de um monitoramento mais automatizado para melhorar a eficiência industrial. Com isso, foi desenvolvido neste trabalho um protótipo utilizado a placa Arduino para facilitar o monitoramento em específico da temperatura desses equipamentos. Bom, esse trabalho, gente, ele foi desenvolvido a princípio para ser instalados em maquinários que já são utilizados em pequenas, em micro, até de médio porte, mas o foco seria de micro e pequeno porte, que são empresas que já estão no mercado, são empresas, são maquinários um pouco com tempo já de utilização, onde não encontra-se ainda esse tipo de dispositivo instalado. Então ele pode ser instalado nessas. E apresenta uma proposta também boa e barata para as máquinas novas que também não possuem esse tipo de equipamento de monitoramento, tá? Bom, também foi abordado neste estudo uma breve explicação sobre a importância da manutenção de máquinas da indústria. O desenvolvimento do protótipo aqui apresentado se deu da seguinte forma. Utilizamos o sensor TMP36 LED simulados na plataforma ThinkCard para fazer as medições de temperatura, aplicação de 3 LEDs de cores diferentes, sendo ele vermelho, verde e verde, para identificação do intervalo de temperatura e dessa forma alertar uma possível anomalia. Isso vai ser mais explicado de forma mais detalhada na metodologia. Tá? Desde a criação das primeiras máquinas elétricas, o homem preocupou-se em entender as condições de funcionamento das mesmas. Em primeiro momento, foi possível apenas detectar anomalias no funcionamento de tais máquinas usando apenas os sentidos inerentes ao ser humano, como percepção de temperatura e vibração pelo tato. Sendo assim, era muito subjetivo e suscetível a falhas, de acordo com Gertley, em 1998. Com os avanços tecnológicos, foi possível incorporar instrumentos de medida e sensores mais precisos, mas que ainda apresentavam falhas. Atualmente, o monitoramento de falhas pode ser feito através de microprocessadores, que é de suma importância para a condição de manutenção preditiva, de acordo com Leite 2007. Leite traz também que essas manutenções preditivas elas saem muito mais baratas para a empresa, em questão de mão de obra e peças de maquinário, além de você poder agendar qual horário vai se dar aquela manutenção, sem ter a necessidade de interromper uma cadeia produtiva, por exemplo, no meio do funcionamento, no meio de um dia de funcionamento, acarretando um prejuízo aí, mais ainda de ociosidade dos trabalhadores, e também de mercadorias que deixaram de ser feitas ao longo daquele período inativo da cadeia produtiva, tá? Tem-se como princípio fundamental que a temperatura influencia diretamente na deteriorização do material isolante de equipamentos eletrônicos, tá? E como maquinário presente no chão de fábrica, de acordo com Cantatori 2005.
O esforço térmico pode também acarretar na deformação de rotores e degradação da sua superfície, de acordo com Pinheiro, 2011. Além disso, de acordo com o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o I3E, de acordo com o GUID de 2007, a sobrecarga térmica é um dos principais fatores que contribuem para as falhas mancais. Na indústria, a manutenção dos equipamentos é algo fundamental. Neste cenário, tem-se a manutenção preditiva, que é de suma importância para qualquer empresa, pois com ela é possível ter melhorias em relação ao custo de manutenção, aos procedimentos de falhas que não foram programadas, tempo de reparo, peças de estoque, retribuição direta, indireta, de hora extra e na complementação e também com melhorias substanciais na vida útil das máquinas. De acordo com Leite, 2007 foi o que eu relatei lá atrás, né, de acordo com essas perdas. Tá? Bom, para se implementar esse protótipo, né, de monitoramento de maquinário na parte de temperatura, foi utilizado a plataforma Arduino, né? Por ser uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto, incluindo hardware e software livre, e tem como objetivo oferecer ferramentas adaptáveis de baixo custo para a criação de projetos interativos de diversas ordens. Então, gente, o Arduino é uma placa de prototipagem que oferece um custo-benefício muito bom. O custo dele é muito baixo e com isso a gente consegue desenvolver aplicações, desde aplicações simples até aplicações muito elaboradas. E aí só tem a necessidade de se conhecer um pouco esse tipo de ferramenta, já também que ela se demonstra ser muito amigável. Não precisa de um conhecimento muito aprofundado para trabalhar com ela. Bom, a metodologia, né, para o desenvolvimento do presente de trabalho foi utilizada a plataforma Tinkercad, que é uma ferramenta online de design modelos gráficos 3D, em CAD, também simulação de circuitos analógicos digitais, desenvolvido pela Autodesk. Por quê? Porque como se trata de uma situação atípica, que é de pandemia, todas as aulas estão sendo online, e aí foi uma solução prática que nós encontramos para que os alunos estejam montando e simulando esse tipo de protótipo, né? Já que as nossas aulas presenciais não estão sendo possíveis para a confecção do protótipo em laboratório, tá bom? Então esse aqui foi um protótipo montado, né? Os sensores de temperatura e os LEDs que demonstram aqui a faixa de temperatura que vai ser mostrada um pouco abaixo, tá? Bom, de acordo com o Granado 2018, para cada classe de isolamento das máquinas existe um limite de temperatura, definido pela NBR 7094, listada no quadro abaixo e no quadro 2. Para que não haja danos, os critérios utilizados para a definição de temperatura são adequados, são as que seguem. Então, de acordo com a NBR 7094, eu tenho tipos de maquinários, então seja classe A, temperaturas até 105 graus, classe E até 120 graus, classe B até 130 graus, classe F até 155 graus e classe H até 180 graus. Então, sabendo dessas classes e sabendo o maquinário ele se encontra dentro de cada classe, eu consigo desenvolver o protótipo para monitorar essas temperaturas limites de acordo com a NBR 7094. Tá? Bom, dentro dos resultados e discussões, após o procedimento da montagem do protótipo e confecção dos códigos, foi possível realizar a simulação com sucesso, comprovando a funcionalidade do mesmo, mostrando assim que quando se varia as temperaturas, os LEDs se acionam conforme planejado de acordo da seguinte forma. LED verde sinaliza quando a temperatura da máquina está dentro das condições normais de uso. Foi estabelecida a temperatura de 40 graus como limite de nível normal. Essas temperaturas aqui, gente, foi definidas aleatoriamente, já que a gente não fez um protótipo para uma aplicação específica dentro da NBR 7094, que foi citada anteriormente, né? Então, foi valores que criamos aqui na simulação para que fosse testada apenas as faixas de temperaturas, tá?
LED amarelo acionado se a temperatura começar a subir, saindo dos níveis normais de temperatura, ou seja, acima de 40 graus. Serve como sinal de alerta. O LED vermelho acionar caso a máquina esteja em condições de temperaturas elevadas, consideradas de risco para o funcionamento de equipamento, temperatura 105 graus. Desculpe, gente, eu falei com vocês aqui agora atrás que foi feito aleatório. Não, na verdade esse protótipo aqui a gente utilizou lá NBR 7094 para maquinários do tipo A, que é até 105 graus, tá bom? Então, tá aqui a simulação, o protótipo rodando e mostrando aqui quais são os níveis de temperatura, tá bom? Existe no mercado um equipamento similar ao proposto no trabalho. Ele também apresenta display LCD e custa cerca de R$ 160. Já o protótipo aqui apresentado sai a um custo relativamente a R$ 90, né? Quase 50% menos do que o protótipo comercial, né? E uma vantagem, porque a gente pode modificar esse protótipo, a gente pode alterar, pode fazer adaptações que a gente julgar necessário de acordo com o funcionamento da máquina. Então ele é uma ferramenta muito viável, tá? E a gente pode também inserir e otimizar um pouco mais, a gente trocar o Arduino por um ESP866, que ele faz conexão direta com o Wi-Fi, com a internet, ou um chip 3G, 4G, tá? E aí eu consigo monitorar esse equipamento online 24 horas, tá bom? Bom, aí na conclusão, diante das informações apresentadas e análise, é possível constatar que, com a realização da simulação, foi demonstrado que o protótipo obteve resultados consideráveis. Sua performance atendeu às expectativas, sendo que ele acusou as alterações de temperatura manipuladas, simulando a variação de uma máquina elétrica. Pode sofrer durante seu funcionamento. Dessa forma, é possível observar a grande vantagem da utilização do protótipo em relação aos equipamentos encontrados atualmente no mercado, já que sua construção é fácil, sua utilização também simples, ou seja, pode ser operado por pessoas com pouco conhecimento técnico, além de ser barata e apresentar funcionalidades de alerta que não se apresentam nos outros aparelhos citados, tá? Aqui são algumas das referências principais que foram utilizadas no trabalho, ok? E vou voltar lá no início para que a gente encerre. Bom, então aqui a gente finaliza a apresentação do artigo proposto, né? Que é a proposta de sistema de monitoramento de temperatura para maquinário elétrico utilizando placa Arduino e sensor de temperatura, submetido à CENGEM 2021, Semana da Engenharia do Campus do Mucuri. Eu agradeço vocês o tempo desprendido para a análise do artigo submetido e tenham uma boa noite a todos. Obrigado.